Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo dos Ceareiros de Jesus, Centro Espírita aqui em Americana. Meu nome é Hamilton Meneghel e hoje nós vamos abordar mais um tema da doutrina espírita. Lembrando que para você que está nos assistindo pela primeira vez, clique aí no sininho, dê seu like, compartilhe, colabore com o nosso trabalho aqui, que é de divulgação das mensagens e da doutrina espírita. Hoje nós vamos trabalhar o livro Vinha de Luz, que é um livro psicografado por Chico Xavier, a partir de Emmanuel, e cujo tema é Guardemos o Coração. Esse tema vem com base num trecho da Epístola de Tiago, que diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Está lá em Tiago, capítulo 1, item 8º. Bom, o que aborda-se sobre esse tema? Aristóteles já dizia que quando dois verdadeiros amigos se juntam, nós temos dois corpos e uma mente só. Já ao contrário, o homem que tem a dúvida em seus pensamentos, que é inconstante, ele se caracteriza por ter um corpo só e duas mentes divergentes. É nesse contexto que nós vamos trabalhar o termo. A palavra dobre, consciente, a dobre aqui, expressão ânimo dobre, ele significa aquela pessoa que tem uma dupla tendência em seus pensamentos. A palavra dobre nada a ver mais do que vem da expressão dobrar, dobra, duplicidade, dubiedade. E então o homem ou o ser que possui dúvidas em seus pensamentos, que ele é inconstante, ele tem sempre oscilações de opinião e oscilações na sua atuação. Ele sempre está reticente, ele nunca está com a certeza dos seus atos, sempre tem a dúvida consigo e aí as suas decisões nem sempre são acertadas. É nesse capítulo, é nesse sentido que se trabalha o texto explicado por Emmanuel no livro Vinha de Luz. Então vamos lá. Essa duplicidade se baseia em sua tendência de hesitar entre a fé e a incredulidade. Como assim? Ora, quando nós temos uma fé embasada, enraizada, forte em todos nós não temos dúvidas do que é o certo e do que é o errado. Sabemos que somos seres espirituais e, como seres espirituais, temos uma carga de vida antiga que vamos resolvendo a cada processo encarnatório. Sendo assim, é natural que em nossas vidas aconteçam percalços, aconteçam situações nem sempre agradáveis. Se nós estamos conscientes de que essas situações, esses acontecimentos são inerentes à nossa jornada, por mais que nós tenhamos dificuldade em transpô-las, em passar por essas fases, nós temos também aquela consciência, a fé, a certeza de que vamos vencer e vamos superar esse obstáculo. Essa é uma situação que somente quem tem uma fé enrustida, uma fé firme, solidificada, consegue superar, consegue entender. Já a pessoa que por falta de conhecimento, por falta de estudos, não consegue se identificar nessa fé, não consegue ter a base necessária para conduzir a sua vida, basta que um fator negativo ocorra na sua jornada terrena para que ele caia em prantos, para que ele se desanime, para que ele perca o caminho a ser seguido. E a paz também. Então é assim que nós vamos começar. Então, e vamos lá, olha, como exemplo, vamos adotar para todos nós, isso serve para todos nós. No Evangelho, em Mateus capítulo 5,
lá nos versos 38 e 39, eu peguei o finalzinho do verso 39 que diz assim: se alguém te ferir na tua face direita, ofereça-lhe também a outra. Ora, para quem é cristão, para quem já compreendeu os ensinamentos, para quem tem isso dentro de si como sendo uma consequência natural da vida, pois se alguma pessoa vem em mim e me produz algo de sofrimento, uma ofensa, um desagrado, eu tenho a compreensão de que essa pessoa está passando por um outro problema, por algum problema. Eu consigo avaliar toda essa situação. Eu consigo entender que eu hoje estou aprendendo o dom do perdão. E às vezes é por isso que essas situações ocorrem comigo. Eu não disse que a nossa vida espiritual é a principal e que nós estamos aqui corrigindo coisas para fins de aperfeiçoamento espiritual? Então é natural que essas coisas aconteçam em nossas vidas. Se eu tiver a consciência disso, eu passo por essas situações com uma tranquilidade muito maior. Já se eu não tenho essa consciência, eu acho que uma situação dessa é um desagravo, é um insulto e que me cumpre como um cidadão revidar. E eu esqueço assim a vida espiritual, me concentrando apenas na vida material. Ora, nós temos hoje o conhecimento de que a vida principal é a vida espiritual. Tudo que acontece aqui na vida terrena será deixado aqui. Porém, tudo que nós agregarmos e aprendermos e nos desenvolvermos nessa jornada, nós levaremos para a vida espiritual. E é lá que a nossa jornada dará continuidade, se dará em continuidade. Sendo assim, olha como Emmanuel começa a sua explicação. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Qual é o sentimento? O sentimento é aquela certeza, é aquela convicção que eu tenho sobre o que eu faço. Emmanuel está dizendo que, olha, a pessoa que tem uma base sólida do cristianismo, ela jamais cairá nas tentações mundanas dessa experiência terrena, pelo menos nesse quesito. E ele diz mais, ele diz que na romagem terrestre, na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é individual, é de cada um. Algumas pessoas vêm para essa experiência terrena, essa romagem terrestre, como diz Emmanuel, com uma missão, com uma prova. Então, alguns vêm com uma deficiência física, outros vêm na pobreza, outros vêm na riqueza, outros vêm com uma aparência física elegante, uma beleza, outros o oposto. E assim sucessivamente, porque o aperfeiçoamento de cada um é específico àquilo que aquele espírito precisa adquirir. Então todos nós vamos ter uma situação diferente nessa vida terrena. E com essas situações diferentes, para aquele que tem a base espiritual, o conhecimento, se torna mais fácil. Já aquele que não o detém, que não consegue reforçar a sua fé na vida natural, nas leis divinas, as coisas se tornam mais difíceis. E segue Emmanuel no texto. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Ou seja, aquele homem que possui dúvidas a respeito da vida, que não compreende essas leis divinas, que não sabe da existência espiritual e dessas provas que temos que passar por aqui, ele entra em dúvida sobre todos os acontecimentos da sua existência. Ele passa a duvidar, a ser incrédulo até na fé perante Deus, na fé, na justiça divina.
porque ele não consegue compreender. E é aqui que Emmanuel trabalha, é aqui que Tiago também lá atrás em sua epístola já colocava, da necessidade de termos o estudo, de conhecermos melhor a vida, tá? em todos os seus sentidos, tanto no plano espiritual quanto aqui no plano material, porque é necessário nós conhecermos os dois lados, termos essa consciência de como funciona, para que nós possamos aceitar e enfrentar todos os obstáculos pelo qual passamos nessa jornada de aprendizado. Nós sabemos que o aprendizado é difícil, nós sabemos que muitas vezes é doloroso, mas também temos que ter a convicção de que eles são necessários para o nosso aprimoramento espiritual, aprimoramento moral. E é nesse sentido que nós vamos trazendo esse texto. Olha só como funciona. Emmanuel ainda coloca: se esse homem de coração dobre, se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Olha só, por que que algumas pessoas nascem em famílias abastadas de riqueza e outras não? Para cada um há um ensinamento. Nós precisamos aprender a compartilhar, a praticar a caridade. E quando eu estou numa condição favorável de riqueza, eu tenho compromisso com os meus outros irmãos daqui do planeta, que estão também encarnados, seja através de produzir, de propiciar um emprego com salário justo, com respeito, ajudando aqueles que querem o crescimento, né, profissional, seja colaborando em sociedade, participando de entidades beneficentes, dando a sua colaboração financeira para aquelas famílias que são menos abastadas, né? Famílias que vivem na pobreza, passando fome. Aquele que tem a riqueza tem essa possibilidade. Se ele conseguir enxergar que ele está num mundo rodeado por irmãos espirituais que estão passando um processo encarnatório, ele passa a ter essa prática da caridade com um nível de consciência maior. Não para postar depois em redes sociais, mas para realmente amenizar o sofrimento alheio, para proporcionar, se ele for patrão, uma cadeia de novos profissionais que vão se desenvolver e vão progredir também. E ao invés disso, se ele não tem a fé, se ele não tem a consciência, ou seja, se ele tem essa consciência dobre, né, dobrada, dupla, sem a certeza, ele passa a usar esse dinheiro em quê? Em favor próprio, para usufruir de tudo, né, gastar dinheiro, se colocar num patamar acima dos outros como se ele fosse uma pessoa diferente, né, especial, sendo que pode ser o contrário. Pode ser o contrário. E a riqueza, nós sabemos, é um dos principais desafios da humanidade, porque ela entrega tudo e espera de você que faça a retribuição. E tem o oposto também. Já se ele detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação, né? O espírito vem, reencarna numa família já de necessidades financeiras, materiais, e ali pode se afrontar com a fome, né? Com a desilusão, com a falta de uma expectativa de progredir na vida, e tudo isso muitas vezes se transforma em revolta. Ao invés de compreender, de lutar, de brigar para conquistar o seu espaço com muito mais dificuldade na parte física, na parte material, sim, na parte financeira, sim, mas com aquele ímpeto de vencer na vida. Não para se tornar uma pessoa de fortuna, não, apenas para sair daquela condição de necessidade e viver uma vida digna, com trabalho, se esforçando mais para obter estudos, se esforçando mais para conquistar um emprego decente, não caindo em tentações de furtos, de roubos, né? Não cair em tentações
de vandalismo, de achar que a sociedade em si é inimiga dele, porque ele está numa condição de exclusão, e isso é verdade, se encontram em situações de exclusão, mas também é uma prova para que busque dentro de si, através da fé, através da consciência nas leis divinas, de que é possível reverter essa situação ou, pelo menos, vivê-la de forma digna, sem cair nessas situações de revolta que levariam à criminalidade e algo até pior. Então, nesse sentido que o texto nos é trazido, e ele nos pede uma reflexão para que nós saibamos avaliar cada situação em nossas vidas. É necessário a fé acima de tudo, é necessária a consciência de que estamos aqui de passagem e que vamos cometer erros, sim, vamos cometer erros, mas temos que ter como foco sempre os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos de Jesus, que nos trazem inúmeros conhecimentos, inúmeras lições. Algumas são bem difíceis de compreender, mesmo essa, que é uma lição de perdão, né? Oferecer a outra face, não é se submeter a outra pessoa, é apenas não revidar, é saber perdoar e mudar, oferecer uma outra situação. Então, com base nesses conhecimentos, cabe a nós todos uma boa reflexão em cima desses ensinamentos para saber avaliarmos a nossa conduta enquanto aqui na vida terrena. Todos nós sabemos que em um breve tempo, mais ou menos longo para cada um, iremos partir dessa vida terrena. Vamos voltar à pátria espiritual e lá vamos levar apenas as coisas boas daqui, os ensinamentos, as experiências. E cada vitória nossa será comemorada com muita alegria lá. Cada fase difícil em nossa vida, cada prova superada é um degrau a mais na linha do aperfeiçoamento. E é isso que nós buscamos. Então fica aqui a nossa mensagem, sempre com a gratidão, né, a nosso Senhor, ao nosso irmão maior, Jesus, por todas essas lições trazidas, né, deixadas aqui com o seu próprio sangue, né, com a sua própria vida, mas que servem para todos nós nos nortear no caminho que devemos seguir. Então, ficamos por aqui, que todos se mantenham em paz e até uma próxima.